Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías 63 e nós vamos ver aqui os primeiros versículos até o versículo 6, que vai falar o dia que Deus vinga seu povo, vai falar do dia da volta do Senhor, que vai haver sim a recompensa, o galardão, mas também vai haver a vingança do Senhor. E ele diz assim, olha, quem é este que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas fulgurantes, mas manchadas de vermelho? Quem é este que, envolto em um esplendoroso manto, marcha a passos largos na grandeza de sua força? Aí responde, sou eu que promovo o direito, eu que sou poderoso para salvar. Versículo 2, mas por que essa cor vermelha do teu traje? Porque as tuas vestes se parecem com as de alguém que tenha pisado a uva no largar? Então, amados, aqui é como se o sentinela está vendo o Senhor chegando. E aí ele olha e fala, quem é este que vem de Edom? Edom, se vocês lembram, ele vem da descendência de Esaú. Esaú, que vendeu ali o seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilha. E essa lentilha, ela era meia avermelhada, tá? E Saul também era ruivo. Então, a cidade depois que Esaú fundou, foi chamado dos descendentes de Esaú como Edomitas. E os Edomitas sempre foram pessoas que foram contra o povo de Israel. Quando o povo estava vindo lá do Egito para entrar lá em Israel, eles também não deixaram Israel passar por um espaço ali que seria próximo a eles. Então é um povo que sempre teve uma atitude persistente de hostilidade para com Israel. E Bosra é a cidade mais importante de Edom, é como se fosse a capital. Então aqui está se falando, quem é esse que vem de longe? E olha, as roupas lá são roupas o quê? Figurantes, são roupas que chamam a atenção. Com o sol batendo nelas, chama a atenção. Mas se observa que essa roupa está manchada de sangue. E ela vem envolta num esplendoroso manto. O esplendoroso manto aqui revela o que? Como se fosse um rei. E vem em marcha a passos largos na grandeza da sua força. Então, alguém que vem com um manto na grandeza da sua força, como se fosse aquele manto vermelho, né? Todo esvoaçando. E aí tem uma resposta que sou eu. É como se quando respondeu, Moisés perguntou, quem vou dizer para o rei, para Faraó que tu és? Aí o Senhor falou, diga que eu sou o que sou, eu sou. Então aqui é a mesma resposta, sou eu que promovo o direito e eu que sou poderoso para salvar. Então, o verdadeiro direito, verdadeira justiça é o Senhor. E aquele que está vendo ele como se fosse o sentinela, pergunta, por que essa cor vermelha do teu traje? Por que as tuas vestes se parecem como as de alguém que tenha pisado a uva no largar? Então, naquela época, na época da colheita, eles colhiam a uva e era um momento de muita festa. E a família ia lá pisar as uvas, então eles ficavam todos sujos ali de manchas de uva, tá? Então tá dizendo agora, por que você tem as vestes sujas como alguém que estava pisando no largar? Aí o versículo 3 diz assim, só pisei uvas no lagar, ninguém dentre todos os povos esteve comigo, eu as pisoteei na minha ira, movido por toda a indignação que senti, eu as esmaguei, e o sangue delas respingou na minha roupa, e as minhas vestes ficaram tingidas. Então, nesse versículo, nós temos uma revelação, que o Senhor não estava pisando uvas, tá? E que ele também revela que ele estava sozinho, que ninguém esteve com ele. Por que será que o Senhor estava sozinho? Primeiro, amados, porque só o Senhor realmente é o Deus da justiça. Por mais, até quando nós estamos certos, nós vamos colocar que nós estamos certos, nós acabamos sendo injustos da maneira que nós lidamos com isso. Então, o Senhor aqui estava sozinho e também nos faz lembrar que quando o Senhor pediu para que os discípulos orassem com ele naquele momento de angústia, ele também ficou sozinho.
né? E aqui fala, movido por toda a indignação que senti, eu as esmaguei. Então fala sobre a ira do Senhor nesse dia. Agora, não é uma ira como a nossa ira, ela muitas vezes é momentânea, é vingativa no sentido assim, vem aquele ímpeto e se faz. Não, aqui o Senhor já tinha preparado isso, a recompensa. Nós sabemos que aqueles que vão receber a recompensa como galardão e aqueles que vão receber a recompensa do dia da vingança, como fala no versículo 4, tá? Porque em verdade havia decidido pelo dia da vingança. Então o Senhor já decidiu pelo dia da vingança, versículo 4. Alimentei-o em meu coração e chegou o ano da minha redenção. Então vai haver as duas coisas, tanto o inferno foi feito para Satanás e seus seguidores. Tá? Então vai haver aqui o dia da vingança e o dia da redenção, da recompensa. Então, amados, o Senhor é amor, sim, nós estamos na era da graça, mas o Senhor é justiça. O Senhor vai requerer todo o direito, toda a justiça, tá? E é das mãos dele, das próprias mãos dele que vai vir a vingança. Agora diz o versículo 5, observei e sequer vislumbrei uma pessoa para me apoiar, tá vendo? Por esse motivo, o meu próprio braço cooperou comigo e na minha cólera deu-me a sua ajuda. O Senhor olhou e não tinha ninguém que pudesse cooperar com ele. Nossa justiça é como um trapo de imundícia, amados. Por mais certos que nós achamos estar, sempre tem injustiça, sempre tem pesos inadequados no nosso coração. Ó Senhor Jesus, e muitas vezes a gente quer lutar tanto, né, pela justiça, quer lutar tanto por atacar aqueles que foram injustos. Ó Senhor Jesus, existem casos realmente, um exemplo, se alguém assassina seu filho propositalmente, não, vamos supor, um atropelamento ocasional, alguém frauda a tua vida propositalmente, né? Isso nos traz assim um senso de justiça tão forte, a gente quer realmente a vingança, né? Mas a gente sempre deve lembrar que a Deus pertence a vingança. E o que a gente pode pedir? O consolo do Senhor. Mas, nesse caso aqui, quando o Senhor vai realmente se opor a todos aqueles que se levantaram, ele não encontrou ninguém para apoiar eles. Porque realmente o nosso coração ele é muito voltado para as defesas pessoais nossas e não para uma defesa coletiva, não para um bem maior. Muitas vezes nós queremos não sermos prejudicados, mas esse bem pode prejudicar a outros, tá? Então ele diz assim, observei e sequer vislumbrei uma pessoa para me apoiar. Por esse motivo, o meu próprio braço colaborou. Então, foi o Senhor com o Senhor que fez essa obra. Para a gente não dizer que a gente teve, realmente foi nós alguma coisa. Até quando o Senhor nos concede algo, depois de um tempo, nosso coração pode achar ainda que fomos nós mesmos, pela nossa habilidade, pelo nosso tempo, pelo nosso esforço. Nosso coração é extremamente corrupto. E ele vai dizer aqui no versículo 6, na minha ira calquei aos pés todas as nações, na minha indignação, eu a embebedei e derramei sobre a terra o sangue delas. Então o Senhor vai no dia da vingança realmente levar todos aqueles que ele se indignou. E também aqui está falando das nações. Existem nações que são totalmente contrárias a Deus. E eu temo muito pelo nosso país. O nosso país cada dia é um país de falsa religião, de hipócrita crer no Senhor. Nosso país nós somos cristãos, a maioria são cristãos supérfluos, cristãos superficiais, cristãos que só querem o Deus da bênção e não querem, cristãos que só querem a bênção, não querem o Deus da bênção, não querem ser a imagem e semelhança do Senhor, só querem a salvação, só querem o seu próprio bem-estar. Mas uma vida com Cristo é uma vida de se assemelhar a Ele a cada dia. Ora, a partir do versículo 7, nós temos a última oração do profeta. E aqui nós vamos ver, esse versículo dá início a uma nova sessão, que se estende até o final do capítulo 64.
Trata-se de uma oração de louvor, por isso que começa celebrarei. Mas esse celebrar não é de festa, como a gente, mas é de uma oração de um coração contrito. É uma oração tanto de louvor e gratidão, mas ao mesmo tempo pedindo as misericórdias do Senhor. E também eles olhando e vendo quanto eles foram ingratos e rebeldes. Então, esse poema se inicia com a atitude de se meditar na vontade de Deus e e se tornar conhecida as suas misericórdias. Só para a gente perceber, olha, Isaías, aqui, do versículo 7 ao 9, nós vamos ver que ele começa exaltando a bondade de Deus no passado, tá? Depois, nós vamos ver, a partir do versículo 10 e 14, depois desse louvor vem a lembrança da infidelidade deles e das tristezas que eles causaram ao Espírito Santo. E por último, aqui que vai do versículo 15 ao 19, Isaías vai clamar, ele vai pedir atenção aos céus. Aqui o profeta vai reconhecer que o povo está longe, mas ele apela para a paternidade de Deus, mesmo que Abraão e Jacó não se reconheçam mais na sua identidade espiritual. Então vamos ver isso melhor. Lembre-se que Isaías está escrevendo, o povo nem tinha ido ainda para o exílio da Babilônia, nem tinha voltado, mas Isaías é o profeta e ele já está falando do que vai acontecer. Então aqui é como se nesse versículo 7 fala assim: celebrarei as benignidades do Senhor e os teus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as muitas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Então, aqui é como se o povo já estava retornando do exílio da Babilônia. Mas ele enfrentava ainda dificuldade, mas eles estavam retornando. Então Isaías começa exaltando a bondade de Deus, o Deus do passado, lembrando que mesmo em tempos difíceis, o Senhor sempre foi bom. E agora no versículo 8, nós temos: porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão e se lhe tornarão o seu salvador, e se lhes tornou o seu salvador. Então está dizendo que nesse retorno ele não vai ter mais filhos rebeldes. E uma coisa nós sabemos, que depois que o povo retornou da Babilônia, eles não voltaram mais a adorar outros deuses como antes. Graças a Deus eles tiveram um coração único para Deus e eles não adoraram mais outros deuses. Porém, eles caíram no outro lado, um lado assim da parte legalista, da religiosidade, orgulho espiritual, uma religião vazia, que é o pano de fundo da crítica de Jesus aos fariseus quando Cristo veio. Então, naquela época, eles não adoravam mais outros deuses. Depois do exílio, pelo menos o coração deles não foi mais para outros deuses. Versículo 9, ele vai nos referir ao período do Êxodo, quando Deus desceu ali no seu povo e os libertou e os acompanhou no deserto com sua presença. Então, por isso que diz aqui, olha, em todas as agruras e crises do seu povo, ele também se afligiu e o anjo da sua presença o salvou. Em sua extrema compaixão, em seu amor misericordioso, ele os resgatou. Foi ele que sempre os acompanhou e os conduziu nos tempos passados. Então está falando do tempo que conduziu ali o povo no deserto. E vê assim, que fala que o Senhor também se afligia. É como nós, como pais, né? Quando a gente disciplina nosso filho, como a gente também fica triste. E quando a gente vê também nossos filhos tomando o caminho errados, como a gente também fica triste, mesmo quando eles estão no caminho certo e as coisas não estão dando certo para eles, nós temos que deixar para eles crescerem. Tudo isso também nos angustia como pai. E Deus se coloca aqui como dessa forma, né? E no versículo 10 diz assim: mas eles se rebelaram e magoaram o Espírito Santo. Então nós temos lá que o povo no deserto, eles não aceitaram a disciplina,
eles realmente se rebelaram contra Deus ali no deserto, que a gente sabe bem dessa parte, né? E aqui diz que eles magoaram o Espírito Santo. Então, amadas e amados, nós podemos sim magoar o Espírito Santo. Dependendo das nossas atitudes, do que nós fizemos, rebelião, muitas vezes a falta de obediência, da não atentar para a palavra do Senhor. Então, muitas vezes a gente fala, vai até depois falar aqui os versículos que parece que o Senhor está longe, não ouve. Na realidade, é que foi esfriado o Espírito Santo dentro de nós, né? Agora, do versículo 11 ao versículo 13, então vai falar aqui, olha, assim o seu povo parou para refletir sobre o passado, Moisés e suas gerações. Aí depois vai falar aqui o versículo 12, aquele que esteve à mão direita de Moisés socorrendo, e depois o versículo 13, conduzindo sua gente através das profundezas. Então você vê, tá voltando a falar aqui, quando eles passaram ali pelo deserto, lembrando desses dias antigos, de como o Senhor tirou eles ali, fez eles passarem pelo mar, como o Senhor conduziu eles como um rebanho ali no deserto. Então Isaías está recordando o Êxodo, quando Moisés guiou o povo e Deus abriu o mar, e ele clama, lembra, Senhor, do que fizeste por nós. Então, porque dizendo assim, olha, Senhor, o Senhor já fez tanto por nós, e nós estamos rebeldes, tudo, mas lembra, Senhor, não se esquece o que o Senhor fez por nós, querendo dizer assim, uma memória espiritual, né? Nós também, quando muitas vezes estamos em crises, precisamos lembrar da fidelidade de Deus no passado para renovar nossa esperança. Então, quando Isaías coloca essa oração dessa forma, é uma forma de renovar a esperança no coração deles. Porque muitas vezes a gente vê a forma de orar e a gente fala, nossa, tá orando desse jeito. Não, é um clamor para realmente renovar a esperança. Versículo 14, ele fala, como animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. O vale sugere um lugar tranquilo, né? Deus, pelo Espírito, deu descanso ao seu povo. Alusão à terra prometida, ao shalom que ele desejava. Porque lembra quando o Senhor falava que era a terra que emana leite e mel? Então ali fazendo essa alusão. E o Senhor levou eles até lá. Mas eles não foram fiéis naquilo que o Senhor deu a eles, né? Agora vamos ver o versículo 15, que ele diz assim, olha desde os altos céus da tua habitação no universo santo e majestosa e vê onde estão o seu zelo e o teu poder. Retiveste a tua bondade e a tua misericórdia. Eis que já sentimos falta dessas tuas virtudes. Agora a oração se intensificou. Isaías clama que Deus olhe lá do céu e intervenha. Após lembrar o passado, que ele pede ajuda novamente ao Senhor. Senhor, te lembra dos teus feitos a nós, como dizendo, não esconde a tua face da nossa rebelião, do nosso pecado, se lembre de nós. Então, esse é um clamor de restauração. Às vezes parece que o Senhor tá distante, né? Porque os nossos pecados fazem separação de nós e o Senhor. A mágoa do Espírito Santo nos fazem separação. Aí no versículo 16 diz assim, contudo és nosso Pai. Pois fala, né? Ainda que Abraão nos não conhece e Israel não nos reconhece. Realmente, amados, aqui é um clamor, porque está dizendo assim, olha, se afastamos tanto do Senhor, que aqui a tradição, a identidade, a história, ficamos longe disso, né? É como se nós, assim, nem Abraão nos reconhecesse, nem Israel. Então o povo, ele está tão distante de Deus que nem os patriarcas os reconheceriam. Mas ainda assim Isaías se apega a uma verdade essencial. Tu és nosso Pai. Ó Senhor Jesus, Tu és nosso Pai. Então, amados, não importa em que situação você esteja, o Senhor sempre está com o braço aberto para que nós voltemos a Ele. Muitas vezes a gente até pode ter falhado e está tão distante de tanta coisa, mas voltemos ao Senhor. Olha, nada pode nos separar do amor de Deus.
Pode sim o nosso não querer se aproximar de Deus, o nosso coração fechado, ou achar que os nossos pecados o Senhor não nos vai perdoar, né? Então aqui agora no versículo, versículo 17, diz: Ó Yahvé, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos? Por que petrificaste o nosso coração, a fim de que não amemos com amor reverente e obediência? Volta, Senhor, por compaixão dos teus servos e das tribos da tua herança. Com grande clamor, né, Isaías ainda continua, lembrando que o povo havia passado pelo exílio da Babilônia por causa do pecado e da idolatria. E eles voltam à terra agora, mas eles enfrentam uma nova realidade, um templo em ruína, inimigos ao redor e uma fé abalada. E ali eles sendo assediados pelos inimigos o tempo todo, eles estavam se sentindo espiritualmente distantes de Deus. Então aqui Isaías intercede em nome do povo, reconhecendo, amados, que o coração humano é inclinado a se desviar, mas também clamando para que Deus intervenha com misericórdia e restauração. Porque eu me coloco no lugar do povo, sabe? Quando eles voltaram do exílio e ali para reconstruir o templo, né? Eu acredito que eles achavam que ia ser fácil, porque o Senhor era com eles, mas ali eles teve que ter todos esses empecilhos acontecendo, sabe? Ali eles encontraram um lugar em ruína, inimigos, tinham assim que realmente eles estavam na Babilônia, onde tinha uma infraestrutura grande. Aqui eles não tinham mais nada, tinham risco inclusive de perder sua vida. Então aqui Isaías está nesse clamor, a frase que fala, né? Por que, Senhor, nos fazes desviar dos teus caminhos? Parece até uma frase desconcertante, né? Afinal, Deus não tenta ninguém ao mal. Em Tiago é bem claro sobre isso, Tiago 1,13. Mas aqui Isaías está usando uma linguagem poética e intensa para expressar algo que sentimos quando estamos longe de Deus. Não é uma acusação, é um clamor de dor, de saudade e de arrependimento, como alguém dizendo: se o Senhor tivesse nos segurado mais forte, talvez não tivéssemos ido tão longe. Outra parte desse versículo que também é forte, que diz: endureces o nosso coração para que não te temamos. Novamente, amados, não é uma acusação, mas é um reconhecimento da dureza do coração humano. Isaías reconhece que o pecado repetido torna o coração insensível às coisas de Deus. Tá? E a ideia do coração endurecido, a gente vê que aparece outras vezes na palavra de Deus, quando o Senhor endureceu o coração de Faraó, porque Faraó resistia a Deus. Então, o coração já tinha um coração de resistência, aí o coração fica petrificado. Quantas vezes nosso coração também vai ficando petrificado e a gente vai sentindo um coração endurecido? E a gente tem que começar a orar: Senhor, tira esse coração endurecido de dentro de mim, sabe? A gente tem que orar realmente pela presença do Senhor. Aqui a gente percebe o quão o povo tinha ido longe dos caminhos de Deus, o quão o povo tinha realmente machucado também o coração de Deus. Versículo 18 fala que por pouco tempo teu povo santo possuiu o seu santo lugar. Quer dizer, eles entraram na terra prometida, mas eles não ficaram grande tempo, eles estão dizendo aqui. Porque por conta do pecado, eles acabaram não usufruindo por grande tempo a terra. Então aqui, perder os privilégios espirituais por negligência é muito trágico. E Isaías lamenta como tudo era sagrado e foi profanado e perdido. Então o Senhor, ele realmente, por isso que os 2 mandamentos que Jesus resumiu todas as coisas. O primeiro é o quê? Honrar e buscar o nosso Deus acima de todas as coisas, né? E o último versículo nós temos aqui: ora, somos teus desde os tempos antigos, mas aqueles tu não os acompanhaste de perto, nem os guiaste, porquanto não foram jamais chamados pelo teu nome. Então aqui entra no clímax da dor dessa oração. Você sente que perdeu completamente a sua identidade espiritual, como se nunca tivesse pertencido a Deus. E parece que o capítulo termina, né, tão chocante, mas lembre, esse versículo vai dar continuidade para o capítulo 64, que é a continuidade dessa oração. Nós vimos nesses versículos
que é um clamor por restauração, baseado na memória da fidelidade de Deus. Isaías está relembrando um passado glorioso, reconhece a decadência presente e clama por um novo começo. Amados, nós temos que realmente perceber que o Senhor, Ele está a todo momento nos estendendo o braço para que a gente possa ser restaurado e ter um novo começo. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.